O secretário, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. Economia é sempre bom, né, secretário? Economia é bom, é importante olhar para o futuro e ser previdente nas decisões que tomamos no dia a dia. Uhum. Por que esse decreto? O principal objetivo desse decreto, Patrícia, é garantir a continuidade e melhoria nas políticas públicas, né, qualificando o gasto público. E Uhum. por que esse decreto é necessário e importante nesse momento? Nós temos, por um lado, uma reforma tributária que inicia a implantação no próximo ano, efetivamente, de forma gradual, e que trará perdas de arrecadação para o município de Vitória, pelo desenho com que ela foi concebida. E, por outro lado, nós temos já uma questão mais imediata, que é um cenário econômico mais desafiador. Nós temos a inflação se aproximando de 5%, a taxa de juros aumentando com tendência a superar 14% ao ano, o dólar, né, com uma disparada já acima de R$ 6. Então, é um cenário mais desafiador do que nós tínhamos há algum tempo. E o decreto ele vem no sentido de garantir as conquistas e continuar avançando em políticas públicas, como, por exemplo, continuar avançando na escola em tempo integral, em Vitória, continuar avançando na melhoria da qualidade dos serviços de saúde, na segurança pública e assim por diante. Uhum. Bom, a Vitória anda sempre no limite de gastos, né? Não está passando por dificuldade financeira. Essa questão da reforma tributária pode chegar a esse ponto de Vitória correr esse risco de entrar em algum tipo de dificuldade financeira? O nosso objetivo é justamente que isso não aconteça, né? A decisão do prefeito Lourenço Pasolini, e esse é o papel do estadista, né? É de Hum. olhar para o futuro, olhar para o longo prazo e garantir que a sustentabilidade fiscal de Vitória, ela não seja válida só para agora, ou só para essa gestão, mas um olhar para o futuro e garantir que esse ciclo virtuoso de investimento, de crescimento, de avanço em políticas públicas, ele perdure, não seja aquilo que a gente chama de voo de galinha, né? Cresce 3, 4 anos e ali na frente tem um problema. O Uhum. olhar do estadista é olhar É para o longo uma. prazo e garantir que esse ciclo perdure e tenha uma sustentabilidade fiscal que garanta a continuidade dos investimentos e das políticas públicas importantes para os moradores da cidade. Eu citei alguns exemplos aqui para o nosso ouvinte, como, por exemplo, estão suspensos novos concursos. O que mais que o decreto impõe para esse início de ano, para esse 2025 e daqui para frente? Impõe, por exemplo, a renegociação dos contratos. Então, vamos novamente escrutinar os contratos, identificar aquelas oportunidades que nós temos de reduzir o gasto sem afetar a prestação de serviço, impõe limite a hora extras, gastos com passagens, com diárias e assim por diante. Enfim, é um conjunto. Vamos olhar, por exemplo, para os gastos com energia elétrica, com água, identificando, sempre existem, né, assim como na nossa casa, sempre existem oportunidades de reduzir o gasto sem prejudicar a qualidade dos serviços que são prestados à população. Uhum. Então, esse é o sentido do decreto: buscar oportunidades de qualificar o gasto público, de ter mais eficiência e garantir o avanço nas políticas públicas. Em termos de comissionados, vai mudar alguma coisa? Eles vão cortar? Não há, lembrando assim, que nós, no início da gestão, há 4 anos atrás, a primeira gestão do governo Pasolini, houve um corte de aproximadamente quase 50% dos Uhum. cargos comissionados. E esse nível foi mantido de lá para cá. Então, hoje nós temos praticamente a metade de cargos comissionados ocupados do que tínhamos nas gestões anteriores. E, paralelamente, valorizando os servidores efetivos em funções de gerência, de chefia e assim por diante. Uhum. Então, é claro que nós vamos olhar também para os cargos comissionados,
continuar esse exercício de, aonde for possível, enxugar, reduzir, faremos, mas esse esforço que já gerou 100 milhões de economia só com cargos comissionados nos 4 primeiros anos, equivaleu a 100 milhões de economia, só para você ter uma ideia, isso é o equivalente à construção de 5 escolas novas, quer dizer, um volume muito expressivo de economia. Então, nós vamos manter essa economia, né, por esses próximos 4 anos aí, e também buscando oportunidades que, nesse caso, eu acredito que já são mais pontuais, mas vamos olhar para ela repetindo, de novas economias, de novas reduções. Bom, então, esse decreto vale até o final desse mandato, por 4 anos, secretário? O decreto, ele não estabelece o prazo. Naturalmente, né, assim como nós fizemos uma revisão e atualizamos o decreto de contenção de gastos, é natural que no futuro seja revisto, porque o cenário muda, né? Então, a cada momento temos que buscar novas oportunidades de ganho de eficiência, de produtividade, né? Assim como em uma organização privada, também no setor público, é preciso olhar e buscar eficiência, produtividade, resultados, no nosso caso, resultados para a população, em termos de serviços públicos, de investimentos. Então, o cenário tem que ser considerado quando se faz um decreto como esse, é o que nós estamos fazendo. Como eu disse no início, né, nós temos um cenário de uma reforma tributária que vem aí já a partir do ano que vem, de um cenário econômico mais desafiador. Talvez daqui a 2 anos ou 4 anos a gente tenha um cenário diferente que mereça uma revisão. Entendo. Bom, então, a princípio, permanece o mesmo quadro de funcionários efetivos, porque não há previsão de novos concursos, mas também não há previsão de dispensa de comissionados, ou seja, a princípio a prefeitura funciona com o mesmo corpo que ela tem ao final dos 4 primeiros anos do prefeito Lorenzo Pasolini. Mas nada impede que, se houver necessidade, isso seja revisto e até outras ações sejam tomadas, como novamente corte de comissionados. Deixa eu esclarecer melhor. Assim. Primeiro, em relação aos concursos. Nós temos 3 concursos em andamento que continuam. Sim. Né? Concurso de professores do magistério, concurso da Guarda Civil Municipal e concurso que envolve uma carreira administrativa que envolve analista de gestão pública, auditor de controle interno e procurador municipal. Os que já estão em andamento continuam. Estão em andamento. E o decreto, ele permite, né, que, caso exista necessidade, identifique necessidade, venham, mediante a aprovação do comitê, né, que é formado pelas secretarias de gestão e planejamento, governo e fazenda, um concurso que seja necessário, ele pode ser autorizado. Então, só para esclarecer a questão dos concursos. Em relação aos cargos comissionados, os ajustes continuam existindo. O que eu disse é que, assim, de uma maneira mais ampla, como foi no início da gestão, que foi um corte de praticamente 50% dos cargos comissionados, agora os ajustes serão mais pontuais, mas eles continuarão existindo. Entendi. Quem vai fiscalizar todas as secretarias em relação a esses gastos que não podem mais ser feitos? E aí a gente fala, por exemplo, de coffee break, iluminação, né? Esses gastos, essas economias que precisam ser feitas. Nós temos o papel de fiscalizar efetivamente do controle interno e eventualmente controle externo, mas principalmente controle interno aqui. Então, são os controles das próprias secretarias, o controle da Controladoria Geral do município. Agora, tem um papel de acompanhamento especificamente da implantação das medidas, o acompanhamento e fiscalização das medidas, que é do Comitê de Gastos Públicos, que, como eu disse, é formado por 3 secretarias: Secretaria de Fazenda, Governo e Gestão e Planejamento. Então, compete a esse comitê acompanhar e fiscalizar e, principalmente, olhar para os resultados. Quer dizer, estamos obtendo os resultados que desejávamos em termos de redução de gastos, para manter
como eu disse, manter as políticas públicas em andamento, manter os investimentos, né? Temos um equilíbrio fiscal necessário para isso, porque é essa análise que vai nos permitir dizer se são ou não necessárias medidas adicionais e assim por diante, ou se algum gasto pode ser, por outro lado, flexibilizado e assim Uhum. por diante. Então, esse dia a dia é do Comitê de Gestão dos Gastos Públicos. Tem uma estimativa, uma expectativa de economia para os próximos meses? Com esse decreto, vocês já projetaram daqui a 3 meses, 6 meses, quanto de economia vocês conseguirão? Não, o nosso objetivo, como eu disse, não é olhar para o quanto a gente vai economizar, porque a nossa busca é pelo equilíbrio entre receitas e despesas, pelo equilíbrio fiscal sustentável. E ele depende também da receita, que é algo que depende do desempenho da economia, enfim, depende de fatores externos alheios à vontade da prefeitura. Então, o que nós vamos buscar é garantir esse equilíbrio sustentável. E para isso a gente vai acompanhar, e praticamente mensalmente nós olhamos para os resultados, como é que foi a receita, como é que foi a despesa do mês, como é que isso está se comparando em relação aos meses anteriores e ao ano anterior, uma vez que tem a sazonalidade, né? A despesa é maior em alguns meses, naturalmente. Por exemplo, no final do ano tem 13º, então não é só comparar janeiro com dezembro, eu tenho que comparar janeiro com janeiro do ano passado e assim por diante. E a gente identificar, à medida que a gente identifique que, que estamos alcançando, né, ou mantendo o equilíbrio, a gente pode avançar em políticas públicas, pode iniciar novos investimentos e assim por diante. Então, é olhar não só para o quanto a gente está economizando, mas olhar também como a receita está se comportando para que a gente mantenha esse equilíbrio. Uhum. Bom, como atualmente é a receita e a despesa da Prefeitura de Vitória? Está equilibrada? Terminamos Sim, 2024, esses primeiros 4 anos, com ela equilibrada. sim, equilibrado e um superávit, inclusive, o que nos permite iniciar esse ciclo robusto de investimentos. Hoje nós temos Uhum. mais de 2 bilhões e 400 milhões em investimentos entre aquilo que já foi executado ou está em andamento na cidade. Então, provavelmente é o maior ciclo de investimentos que a gente observou Vitória, pelo menos nos últimos anos. E o nosso objetivo, como eu disse, é manter garantir a continuidade desse ciclo de investimento. Uhum. Então, assim, para a gente colocar alguns números, o orçamento de Vitória para esse exercício de 2025 é de 3 bilhões e 400 milhões de reais. Então, o nosso objetivo, a priori, é que a despesa fique limitada a esse valor. Ela tem que ser, no máximo, 3 bilhões e 400. Aí eu estou falando de toda a despesa da prefeitura, não só essas que estão sujeitas à limitação, mas algumas, por exemplo, despesa com pagamento de dívida, ela não é limitada aqui, né? Não é Uhum. possível limitar. Então, somando todas essas despesas, pessoal, investimento, o custeio da máquina e assim por diante, prevista para esse ano de 2025, 3 bilhões e 400 milhões. Então, a despesa tem que ficar, a princípio, nesse limite. Agora, pode acontecer a receita cair nos próximos meses. Ela está vindo abaixo do 3 bilhões e 400. Isso significa o quê? Que nós vamos ter que ampliar o esforço de redução de gastos. Pode acontecer o contrário também. A receita está vindo acima do projetado. Isso vai nos permitir, por exemplo, ampliar os investimentos. Aumentar um Então, pouquinho por mais isso os que 3,4 bilhões, né? Por Uhum. isso que, como eu falei, a gente tem que fazer o nosso papel aqui é garantir esse equilíbrio, né? É, e acompanhar mês a mês o desempenho para tomar ou não medidas adicionais caso sejam necessárias. Secretário, muito obrigada por conversar conosco, explicando para o nosso ouvinte, principalmente o morador de Vitória, né, quais são os planos com esse decreto e que a reforma tributária não venha prejudicar tanto os municípios brasileiros, né, como todos estão muito receosos em relação a isso. Isso, e principalmente, né, dar tranquilidade à população de que
A Prefeitura de Vitória vai continuar garantindo serviços públicos de qualidade, continuar avançando, por exemplo, escola em tempo integral, que estamos saindo de 30 para 41 escolas em tempo integral, já no início desse ano, né? A ampliação dos serviços especializados em saúde, hoje nós temos um vasto leque de exames e consultas especializados prestados pela Prefeitura de Vitória, que antes não existiam, né? Era só no governo do estado, eram muitos meses, às vezes, dependendo do tipo de exame, para conseguir acessar. Isso tem conseguido, nós temos conseguido avançar e prestar esse serviço com mais velocidade, com mais qualidade. Para garantir esses avanços, esses ajustes, essa redução de gastos é necessário para a gente continuar avançando e, como eu disse, acho que o papel de um líder, de um estadista é esse, olhar para o futuro para garantir o bem-estar da população, não só agora, mas também para o futuro, para os próximos anos. Secretário, rapidinho aqui, pergunta de um ouvinte, o senhor prevê reduzir o número de secretarias? Existe a possibilidade? Não, porque Vitória já é um município que provavelmente tem o menor número de secretarias na Grande Vitória. Então, nós não pretendemos reduzir, tampouco também não aumentar, mas já é o município com o número de secretarias reduzido, comparado com os outros municípios. Secretário, mas também não criamos nenhuma nova secretaria. Tá certo. Obrigada, viu, secretário, por estar conosco aqui na CBN Vitória. Um bom dia, uma boa semana para o senhor e para toda a equipe da PMV. Muito obrigado, Patrícia. Bom dia a todos e bom dia a todos os ouvintes.